Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Altíssimas emoções na oitava rodada do torneio de candidatas, uma rodada especial e vocês vão ver por quê. Teremos aqui a Lei, a nossa jogadora que tá correndo de baixo aí, ela que venceu o último torneio de candidatas contra a Tan, que tá aí na liderança junto com a Goriakina. Teremos Salimova contra a Mosishuk, teremos Lagno contra a líder Goriakina e também a Rampi Koneru contra a Vaishali. Começando com a partida da Koneru com a Vaishali, a gente tem uma abertura aqui de peão-dama e a gente tem uma partida bem interessante porque as brancas vão jogar a variante russa acelerada da defesa Grunfeld. Olha aí, o nosso inscrito, o Rodrigo, joga bastante isso, né? E bastante não, ele joga de vez em quando, mas ele fala que sempre surpreende os adversários, né? Existe a variante russa da Grunfeld, essa aqui é a defesa Grunfeld, né? Caracteriza Grunfeld. Existe aqui você ir para as linhas principais e tomar, ou existe o cavalo F3 postergando um pouquinho a decisão. No centro, e depois de bispo G7, aí sim dama B3 é a variante russa da defesa Grunfeld, mas com dama B3 direto é a russa acelerada. Vamos ver como segue. Peão toma, dama toma, bispo G7 E4. Notem que as brancas não jogaram cavalo F3 e vão para uma abordagem mais agressiva de postergar o desenvolvimento para ter um centro muito forte. Roque foi jogado, bispo F4, não se importando em fazer o roque no momento. C6, agora sim o cavalo vem para F3, o bispo vem para casa de E2 e a torre já vem para a coluna D, traz um suporte no centro, evita qualquer abertura de linhas. A partida segue com o cavalo em A6, roque coloca o rei em segurança. Bispo por cavalo atenua a defesa das casas escuras, porque depois de bispo toma diretamente E5, ataca o bispo e ataca o peão central. Bela sequência da Vaishali. Peão toma e agora dama em E8 faz o ataque aqui, uma vez que o cavalo estava cravado. E aqui E6, lance fino de Rampi Koneru, devolvendo material, mas tentando dar uma destruída na posição, mas a Vaishali vai para linhas ardidas, cavalo B6 ataca a dama, convida, peão toma, torre toma, que não foi jogado. A partida seguiu com dama B3, e agora cavalo C5 foi jogado pela Vaishali, mais uma vez convidando o peão por F7, o que abriria a coluna F. A Vaishali, ela quer entregar, ela quer jogar com peão a menos para atacar, mas a Rampi Koneru não permite, vai para o melhor lance da posição. Que partida, meus amigos! E aqui a Vaishali recupera, portanto, o peão sem danificar a sua estrutura de peões, porque tem um limite abrir a coluna F, né? Com as damas no jogo, isso pode ser um tiro no próprio pé. Por isso, o cavalo por E6 aqui foi jogado, mas agora bispo D6 prende a torre. Por que a Vaishali permitiu isso? Por que ela não jogou dama por peão e quando vier o bispo D6 a torre não tá mais presa? Não tá mais presa, mas tem algo aqui também acontecendo, né? Tem um cavalo solto. Por isso, de fato, a posição, belo preparo aqui da Rampi Koneru, né? Cavalo por E6 foi jogado e agora chegou esse bispo D6 e a torre tá presa e não há pressa de capturá-la, porque ela não vai embora daí. Por isso, cavalo D4 foi jogado, dama atacada, sem pressa, vem para casa de D3. Cavalo D7, não há pressa nenhuma. Aqui melhora a posição da dama, dama em E3, ameaçando aqui capturar o cavalo, ameaçando capturar a torre. Vaishali tem uma posição desafiadora. Segue com C5, traz a proteção para o cavalo aqui no centro. Bispo em E2 foi jogado. Dama em E6 e agora sim abriu a porteira para essa torre escapar. Chegou o momento, com o bispo atacado e a torre prestes a fugir, o que você joga? Bispo por F8? Sim, é bispo por F8. Você acertou, mas essas perguntas fazem a gente repensar, né? Fala, será? É bom a gente repensar no xadrez, viu? Depois, com certeza, aí quando você tem a segurança do que é pra jogar, daí joga, né? Mas dá uma olhada antes, dá uma olhada. Bispo toma, torre toma, e agora B3. Controlando um pouquinho mais a ala da dama, protegendo aqui os peões. A6 foi jogado, deu suporte para o bispo atacar a dama. E aqui manobra-se o cavalo, combatendo o poderoso cavalo aqui no centro. B5, bispo atacado sai, cavalo vem para B6, B4 aqui, tentando quebrar a defesa aqui, o posto desse cavalo, né? Você não vai poder capturar esse peão porque tem peças caindo, por isso o cavalo em A4 foi jogado pela Vaishali, a Vaishali vai à luta. B por C5, dama por C5, torre ataca, cavalo por cavalo com cheque. Temos bispo toma e agora as trocas, dama toma e peão toma. A Vaishali é tão guerreira que ela tá jogando com uma qualidade a menos a partida inteira. Cavalo C3,
agora atacando peças. A torre vem para C2 e aqui um lance interessante da Vaishali, bispo E5. Melhorando a posição do bispo, dando a casa de G7 para o rei. É interessante observar porque estava caindo o peão de E4 e a gente pensaria muitas vezes na ânsia, né, de ficar aqui com um peão a mais, já que tem uma qualidade a menos, jogar uma coisa desse tipo, mas aqui, não sei, talvez um torre C6 abra possibilidades muito fortes aqui de contra-jogo, apesar de que seria possível jogar dessa maneira, mas a Vaishali preferiu, e é bastante interessante isso, manter o cavalo fechando aqui a coluna e melhorar a posição do bispo e deixar esses alvos para depois. Torre D2 foi jogado, torre vem para a coluna C, bispo D1, temos o lance torre C7, olha que cuidado que vai jogando aqui, com que cuidado vai jogando a Vaishali, ela sabe que o peão de F é um alvo, por isso torre cheque, o rei vem para o jogo, torre E8 persegue o bispo, bispo vem para segurança, bispo B3 ataca lá em F7 de novo, bispo C5 já encontra um alvo, a torre protege, A5 vem para o contra-jogo, rei F1, A4 tira o bispo dessa poderosa diagonal, na verdade não tira, mas faz essa tentativa, bispo D5 foi jogado e agora B4, a Vaishali tem uma maioria de 2 peões contra 1 na ala da dama que pode ser uma maioria perigosa demais. Por isso, torre A8 foi jogado, Rampiconeru sabe que isso é prioridade, bispo D6 de qualquer maneira, a torre vem para 6, lance 41 feito, todo mundo ganhou mais tempo no relógio. E aqui os computadores apontam bispo por H2. No entanto, não é muito fácil você fazer esse lance em vista de G3. No entanto, computadores apontam que F5 seria uma solução para essa situação onde o bispo está preso. Por exemplo, F5 e aqui se rei G2 e parece que vai perder o bispo, mas na verdade as pretas têm peão toma, atacando a torre, atacando o bispo com uma posição vantajosa. No entanto, Vaishali, lembrando de Bobby Fischer contra Spassky, prefere não capturar em H2, joga com o lance bispo E5, temos o lance G4 e agora sim, fala, passa esse peão pra cá, agora o meu bispo não fica mais preso. Temos torre na coluna F, cavalo por bispo, eliminando o atacante da casa de F7. No entanto, agora esses peões ficaram perigosos. A Vaishali segue com torre B7, rei ataca o bispo sai. Torre atacada vem pra A6, ataca o peão B3 e não o peão de A. E avança o peão correto aqui a Vaishali. Temos trocas. A torre volta para defender a fileira do fundo. O peão dispara, a torre para. E aqui a gente tem esse final bastante difícil. O tempo das duas caindo. O computador fala que até dá para estar um pouquinho melhor aqui para as negras, né? Talvez aqui jogar um F6 seguido de H5, uma estruturinha assim sólida, tentar uma fortalezinha. No entanto, nada é tão simples quanto parece, principalmente com o relógio fazendo tic-tac e com o coração a 200 por hora. G5 foi jogado, opa, um peão para 3. A partida seguiu com torre B4 e agora nós temos torre cheque, cuidado, Vaishali, E4, dispara o peão. Tá ficando difícil de defender, a Vaishali na tentativa de colocar o rei em segurança, vai para uma ideia perigosa porque, na verdade, o bispo sozinho não consegue parar esse peão, não consegue defender isso aqui. Isso aqui tá ficando complicado. Torre D3 vem dar suporte e agora você precisa parar esse peão. Precisa fazer alguma coisa. Torre B6 praticamente é quase que forçado. Mas aqui a Vaishali, com pouco tempo no relógio, joga o lance torre C4 dramático. D6 dispara o peão e talvez seja o único momento aqui de você tentar se defender com torre C8. Será que dá tempo? Torre D5 foi jogado, o bispo atacado e aqui só tem um lance bom. Momento dramático para Vaishali, apenas F6 e mesmo assim é difícil de jogar essa posição já. E a Vaishali vai para esse lance dramático, bispo C3, leva esse E5 e agora o bispo está cortado aqui da defesa. A partida seguiu com rei F8, tentando trazer o rei para o jogo, mas agora o rei vem para cá. A partida seguiu com torre em A8, rei D3, bispo atacado. Torre A3 faz a proteção, rei C2, cola no bispo, cola no peão, torre amarrada na defesa, rei 8 foi jogado, parece que vai se salvar, mas torre D3 ataca o bispo. Bispo B4 tenta alguma coisa, mas cai o peão passado, com o peão passado caem as esperanças da Vaishali. E por isso nessa posição, meus amigos, Vaishali, de maneira dramática, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui simplesmente forçou a troca das torres, o bispo sai, mas aqui a posição desmorona, né? O rei vai dar suporte para o peão,
Esses peões aqui estão garantidos, por mais que esse peão fique atacado, né? Você traz aqui o rei para o jogo, expulsa o rei aqui para a defesa do peão e aqui consegue uma posição vencedora. Esse 6 deve ganhar, né? Aqui já ameaçou não é checkmate, mas ameaçou uma sequência vencedora e não tem defesa. E por isso aqui as brancas têm já uma posição completamente vencedora, né? Aqui vamos para o simples, vamos avançar, né? H5 tenta um contra-jogo, pode dar cheque aqui, torre B5 também. A torre B5 é fino, né? Torre B5 é fino, o bispo tenta defender, torre B8 crava. Aqui acabou, né? Não dava pra jogar um bispo E7 aqui, Rafa? Também vai dar cheque aqui, dá na mesma, né? Aqui já não dá mais. E bispo H4 talvez seja mais resistente. Aqui, de qualquer maneira, as brancas estão ganhas, né? Rafa, você vai perder isso aí. Essa variante Milk aí tá desnecessariamente arriscada. Ó, o rei vai chegando aí. Agora vai disparar o peão. Não, agora já não dá mais, né? Aqui já não dá mais. O rei ganha a casa de G5. Você vai afogar, Rafa. Você vai afogar. Calma. Calma. Aqui, cheque. Pronto. Vai promover. Calma, pessoal. Aqui, simplesmente a torre para o peão, né? E a gente tem uma bela vitória. Rampikoneru vence a Vaishali e sobe um pouquinho na tabela. Vamos ver a partida da Lagno contra a Goriakina. A Goriakina, pessoal, tá na liderança, né? De negras contra uma forte jogadora contra a Caterina Lagno. Então é o seguinte, a Goriakina vai fazer o possível aqui pra empatar, né? Agora, esse lance aqui foi legal, esse sacrifício aqui da Caterina Lagno seguido de garfo, né? E a posição é perigosa mesmo. Na verdade, a Goriakina só tem um lance bom, que é bispo toma, porque se ela vier defender o cavalo, isso aqui dá ruim, ó. Depois de peão toma recuperando material, vai levar o segundo garfo aqui, ó. É garfo que não acaba mais, né? Aí você fala, mas aqui tem cheque. Mesmo assim, a posição tá destruída, né? Porque o cavalo tá atacado e na sequência tá vindo dama D5, atacando o bispo e atacando F7 com sequência de mate. Então essa sequência aqui é bem forte, na verdade. Por isso o bispo toma é forçado. E aqui D6, então tivemos algumas trocas, mas a Lag não vai pra cima, meu. Ela quer ganhar isso aqui. Cavalo sai, dama atacada volta, roque, o cavalo vem pro jogo. Cavalo B4 ataca a dama dá um passo pra trás. Bispo E6 propõe trocas. O cavalo dá uma manobradinha aqui, ataca o outro cavalo que volta. O cavalo vem pra G3. A Lag não tá jogando pra ganhar isso aqui. E a Goriakina vai só tentando se defender, né? Torre na coluna E, uma subidinha de torre. Torre aqui vem pra coluna E também, temos trocas. Cavalo centraliza em E5, a torre vem pra F5 fazer uma pressão. Torre na coluna F é possível trocas. Elas acabam trocando bastante peça. A Goriakina defendeu bem a posição, né? Ela conseguiu fazer os ataques aqui da Caterina Lagno não funcionarem, pelo menos por enquanto. E agora vem para esse lance aqui, a Goriakina. Esse lance bonito aqui, hein? Cavalo aqui em G4, abrindo um ataque aqui para cima do cavalo. Dama vem para D2 proteger. Não sei se teria algo melhor aqui. Os computadores falam bispo C1, talvez ainda... É difícil dizer que as brancas têm alguma vantagem nessa posição, mas os computadores falam que ainda poderia lutar por uma vitória com o lance bispo C1, protegendo aqui simplesmente o cavalo, deixando este cavalo atacado, né? Mas não é uma variante tão simples de calcular, principalmente quando o relógio está acabando e quando a sua adversária é a líder Goriakina. Por isso aqui, ambas as jogadoras concordam no empate. Um empate diferente, diga-se de passagem, né? Com o cavalo ali indo para G4, né? Uma coisa bem diferente, mas... ainda talvez desse para Caterina Lagno lutar, mas sinceramente muito difícil. Eu concordo com a decisão aqui da Caterina Lagno, porque quando a adversária, né, assim, a Goriakina tá fazendo um belo torneio, né? Tá numa sequência muito boa e aqui com o tempo caindo, qualquer deslize é fatal, né? Então a Lagno preferiu ir pro empate. E agora nós temos aqui Salimova contra Musichu, que vai para um final espetacular essa partida. E daqui a pouco a gente vê o confronto entre a Lei e a Tan, hein? A Lei que tá tentando voltar aí pro torneio, ela é que é campeã da última edição, e a Tan que tá sempre na vice-liderança. Vai ser ali um momento decisivo. E aqui a gente vai para um final tão legal, cara, mas tão legal. O xadrez é muito bonito e a gente vai ver aqui por quê, né? E vai ver uma situação dramática que eu acho que vai ser uma lição muito grande para uma delas e talvez seja uma lição grande pra gente também, tá bom? Mas aqui o que tá acontecendo? Elas estão indo para já aqui uma abertura bem ardida, né? Aqui com posição meio que aberta, né? Aquelas coisas assim, tiroteio, por enquanto peão protegido. Vamos sempre treinar a visualização da atuação lá horizontal da dama, né? Que às vezes a gente esquece e fala, opa, pendurou peão, né? E é curioso isso.
A dama tá defendendo. Dama em E6 propõe trocas. Temos trocas, H3. Aqui mais uma luta. Mas eu acho que o interessante dessa partida é logo mais, né? É o final aqui, é o final que a gente quer ver. Agora, bela reação da Muzychuk aqui, hein? Bela reação da Muzychuk. Fomos para algumas trocas. Aqui um B4 estourado aqui pela Salimova. Quer dizer, uma grande luta, né? Que elas vão fazendo. Mas vai encaminhar isso daqui logo mais para um finalzinho. Daqueles bem complicados, né? O cavalo se defendendo. Cara, a Muzychuk fazendo milagre aqui para defender essa posição. Bispo por C5 foi jogado. E a Salimova vai para um lance maravilhoso aqui nessa posição. Que é o cavalo C7. Ela entregou o peão. Né? Ela entregou uma peça, ela tá com uma peça a menos, mas agora tá atacando a torre. E aqui é o seguinte, se você tentar salvar a torre, né? Torre D8 tá chegando aqui com um ataque fenomenal, cara. Olha que posição maravilhosa, né? Onde todas as peças da Muzychuk estariam atacadas e as brancas saem no final dessa história aqui com uma forte vantagem, porque as peças pretas estão meio que amarradas, né? Então, por exemplo, você vai fazer um lance de rei, pode cair peça. E se você não fizer um lance de rei, por exemplo, jogar um lance de cavalo, aqui você tem um torre por F7, colocando problemas aqui muito fortes, né? Aqui as brancas têm a posição dos sonhos. Por isso, belo lance. A partida seguiu com bispo. Aqui os computadores falam que o único lance, portanto, seria jogar com bispo A4, porque agora já não tem mais o ataque para cima do bispo, né? Uma coisa mais direta aqui. E apesar da pressão ser grande, aqui eu quero jogar duas vezes. E apesar de você querer jogar duas vezes com as brancas, não pode. Por isso as pretas conseguiriam escapar primeiro aqui, salvando a torre. E depois de peão toma, dá para jogar essa posição com o rei D7, né? Atacando aqui o cavalo e por aí vai. Ainda assim, as pretas teriam que achar sempre os melhores lances. Mas com um bom jogo, poderiam aqui até mesmo jogar esse final com chances aqui para os dois lados, né? O computador até gosta um pouco mais das pretas aqui, curiosamente, mas acho que tem a ver com a posição boa do rei e a possibilidade de disparar o peão passado, apesar do peão aqui caindo, né? Bem legal, bem interessante. No entanto, a Muzychuk não encontra a melhor defesa, joga com bispo por B4 e agora a Salimova tem uma pequena, um pequeno edge aqui, uma pequena dianteira. Aqui cavalo B6 foi jogado, torre B1 ataca o bispo, bispo em A5, temos esse lance cavalo C7 atacando o bispo, bispo vem para C6 e agora F3 salva aí o peão, cavalo vem para casa de D7 atacando o cavalo e aqui bispo B5, que lance diferente aqui da Salimova, tá jogando só os finos, bispo toma, cavalo em E5 foi jogado e agora, hein, como é que faz? Rei G2 exclama duas, sacrifica o bispo porque agora recupera a peça, foi um sacrifício temporário. A Muzychuk, percebendo que vai devolver uma das peças, leva um peão, põe no bolso, bem interessante o lance, rei toma e o cavalo vem pro jogo. A gente tem esse final, onde as pretas têm 2 peões a mais, mas o ponto todo é que esse peão agora de A caiu. E aqui, meus amigos, os computadores falam essa barrinha aqui dando vantagem para jogar um tal de F4 aqui, uns lances meio esquisitos, né? Então F4 não funciona, tá, pessoal? O computador ele fala, isso aqui é muito bom porque agora as brancas têm aqui, esse peão tá condenado de qualquer maneira, não tem como salvar esse peão, né? Mas as pretas têm E5 aqui, que vai pro empate, tá? Assim, não tô dizendo que é fácil empatar isso daqui, parece até que as brancas vão ganhar, mas é aquela história toda, tem duplo de cavalo chegando, né? Então tem que jogar um rei G4, né? Aqui cai o peão de A e por incrível que pareça, esse final, table bases dão como empatado. E ainda assim haveria muita luta, ainda assim dá para errar, seja de brancas ou de negras. Eu acho que... mas é uma defesa técnica, segundo, né, rigores enginescos, felipescos. Por isso a partida seguiu com torre por A7, né, enfim, é um excelente lance, simplesmente se livrando aí do peão, mas vale dizer que o peão estava condenado, talvez desse para pensar em alguma outra coisa. G5 exclama pela Muzychuk, controlando aqui, né, os avanços aqui com qualquer avanço. Torre A2 foi jogado, a Salimova, ela tem uma qualidade a mais, apesar do peão a menos. Ela vai lutar, cara, ela vai lutar pra caramba aqui. Elas vão lutando como pode e como não pode, né? Vai tentando o possível e o impossível, porque esse é o xadrez da vida real, né? Mas a gente vai chegando numa situação aqui onde de fato você tem que considerar, será que dá pra sacrificar? Ainda não, mas talvez no momento certo dê. E nesse momento, meus amigos, se você quiser dar pause nessa posição,
O Stockfish ainda não encontrou. É engraçado que eu bati o olho e encontrei. Mas é o seguinte, pessoal. O ser humano tem algumas vantagens e finais em relação às máquinas. Eu já falei. Agora a máquina encontrou, né? Eu já falei isso várias vezes no canal e já mostrei isso no canal. O Stockfish encontrou, mas tem final que nem o Stockfish encontra e o ser humano muitas vezes bate o olho e encontra. Por que isso, Rafa? Não sei dizer, mas os computadores têm dificuldades nos finais. É curioso isso, né? Principalmente finais assim especiais. Rei Torre contra Rei Bispo, ou Rei Bispo e Peão de Canto Frio. Tem uns finais assim que o computador fica dando vantagem para um lado e a gente sabe que é empate, ou sabe que tem ali uma situação diferente, né? E aqui então, agora a barrinha já tá dando 150 de vantagem, né? Que absurdo. E eu espero que você tenha encontrado, mas não é tão simples, né? A gente bate o olho em conta, mas depois vem uma calculadora e você fala, mas peraí, não é tão simples assim. Então vamos explorar e eu espero que você tenha encontrado. Eu acho que muitos de vocês encontraram. O lance aqui, torre por E5. Agora, vale dizer que a Salimova jogou aqui, ela tem 12 minutos no relógio. Aqui vai uma crítica a Salimova, uma crítica construtiva, né? A Salimova que joga... se eu jogar 10 vezes contra ela, ela vai ganhar 20 das 10, né? Contra mim, se eu for jogar contra ela. Mas isso não significa que a gente que tá de fora não pode tirar um aprendizado ou até mesmo criticar, né? Vale dizer que o segundo do Nakamura é um jogador de 2100 de rating feed, o treinador do Nakamura, né? Então, assim, a gente pode criticar sim, né? Desde que exista um embasamento. A minha crítica não é em relação ao lance, porque eu não vou criticar o lance de uma mestre internacional. Mas eu vou criticar o uso do relógio, né? Eu acho que aqui ela não é o tipo de posição que você tem que gastar aqui muito pouco tempo, né? Porque eu acho que o que ela pensou aqui? Eu acho que ela foi rápida, claro, ela deve ser muito mais rápida até do que eu e a maioria de nós aqui, mas eu acho que ela calculou isso daqui, rei F7, rei D6, rei F6, isso aqui é empate, né? E de fato ela não tá errada. Eu acho que ela visualizou isso e falou, vambora, vamos continuar jogando aqui e jogou esse lance de torre. Agora é o seguinte, aonde é que falhou esse pensamento? De fato esse lance aqui, essa sequência vai pro empate. Não está errado esse pensamento, rei F6. E aqui esse rei D7, rei E5, fica cercando aqui, cerceando, né? Isso aqui vai pro empate. Se é que não vai perder aqui de brancas agora, mas dá pra empatar, né? Aqui rei D5 e você vai fazer o rei chegar aqui na casa de F2. Isso aqui é empate. O rei chegou em F2 nesses finais aqui, ou chegou na casa de promoção. Uma das duas coisas é empate, tá? Aqui realmente não tem como ganhar. Você vai ficar jogando aqui o rei pra cima e pra baixo pra sempre. E isso daqui vai terminar no afogamento, vai ser empate. Mas então, Rafa, então ela não tá de toda errada de jogar essa. Calma. O ponto todo, as brancas ganham numa linha muito bonita aqui, ó. Rei F7 é forçado e o lance que ganha não é rei D6, e sim rei F4. Rafa, mas esse final não é tão simples quanto eu pensei que fosse. De fato não é, mas é muito bonito. Por quê? Aqui só tem dois lances que a gente pode considerar. Rei E5. E5 também é interessante. E5 também é interessante, mas rei por E5 ganha na hora, né? Agora, rei G5 ganha mais rápido, mas aqui, rei por E5 já ganha na hora. Então, não vamos considerar esse lance aqui no nosso estudo. Vamos considerar esses dois lances, que eu acho que são mais razoáveis. Rei G6 é um lance bem razoável, mas aqui as brancas têm E5. Notem que o rei agora, ou ele volta e dá a casa de G5, o que não faria nenhum sentido, ou ele tentaria segurar a rapadura aqui com o rei H6. Mas aqui o rei passa para o outro lado, meus amigos, e tem uma situação de campo minado. Aqui, aliás, aqui, não. Aqui, olha que legal, olha que bonito. Esse lance aqui vai empatar. Por quê? Porque se você jogar esse lance, rei G6, e se você tentar se distanciar demais, o rei vem pra cá. Então o que você tem que fazer aqui? Triangular. É isso aqui que é difícil, né? Você tem que triangular o rei. Você queria que fosse vez das pretas. Por quê? Se fosse vez das pretas, você jogaria esse lance e não tem rei F5. E aqui você vai ganhar. Porque se o rei voltar, você passa para esse lado e tem a situação do campo minado que eu vou mostrar, né? E se fosse vez das pretas aqui, você jogasse aqui. Se jogasse aqui de novo, você vai para lá. E se jogasse para cá, você ganha acesso à casa de G5. Entenderam? Vamos mostrar a variante do campo minado. Então, vamos mostrar. Então, resumindo, a gente quer que seja a vez das pretas aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai triangular. A gente vai fazer isso aqui, ó. Aí você passa a vez. Olha que legal essa manobra, né? De triangulação. Rei E3, rei G6.
rei E4, a gente vai triangular por aqui, para não dar a casa de F5, né? Tem duas maneiras de triangular, né? Então tem que triangular da maneira certa. Aqui a gente vai triangular dessa maneira certa aqui, ó. Rei E4 não permitindo F5. E agora a gente conseguiu voltar na mesma posição, só que agora é vez das negras. E agora tem uma diferença. A gente joga rei E4 e o rei não tem acesso à casa de F5. E aqui aquilo que a gente falou. Se rei F7 a gente vai invadir, vai ter uma situação do campo minado. Se rei H6 também vai levar para a situação de campo minado. Vamos mostrar as duas. E aqui, na verdade, não tem outra, né? Eu acho que esse aqui é o mais natural. Então vamos mostrar essa variante aqui, ó. Puxa, que lindo, né? O flanqueamento aqui, ó. O rei agora não tem essas casas. E aqui as brancas ganhou a posição. E o campo minado que eu tanto falei é aqui com essa variante com rei H6, né? Aqui é o seguinte, ó, o rei encosta no peão, mas aqui a gente chama essa posição de campo minado. O rei, o último que encosta aqui, né, nessa oposição de cavalo aqui dos reis, agora vai ganhar, porque um dos reis vai ter que se mover, né, e quando mover, explode aqui a posição, né. Então, a melhor tentativa das negras seria capturar o peão, iria para esse final, né. Ainda esse final é bonito, ó, ainda esse final aqui é bonitinho, porque vai para um tema bem legal, vou mostrar para vocês. Esse final é bem especial, né. Mas quem estuda finais conhece isso daqui tranquilamente, ó. Ó que legal, rei G4 aqui. E aí promove para dama cheque. E depois rei G3 e as brancas ganharam. É muito legal, né? Que é vez das pretas jogarem e não tem como evitar a vitória. Por mais que você jogue a dama, sei lá, para longe e prometa todo tipo de ataque, aqui você tem checkmate, né? E não tem o que fazer, de fato, ó, não tem a casa de H2, não tem a casa de G2, né? Não dá para tentar afogamento. E tudo bem que eu sei que alguns de vocês falaram, então promove para cavalo, né? Mesmo assim, as brancas vão ganhar aqui. Como? Dama F3 com cheque e aqui dama em E2, ó. O rei tá afogado. E aqui as pretas são obrigadas a fazerem algum lance. Você encosta o rei aqui no cavalo. As pretas são obrigadas a jogarem de novo, vai dar mate. E se você tentar um afogamento maroto aqui, né? Dama toma, empata. Você pode ir primeiro dar cheque aqui, né? Dá cheque primeiro e depois dá mate. Ou toma cavalo, mas se você lembrar que o objetivo do xadrez é mate, você dá cheque mate aqui diretamente. Então, meus amigos, não é um final fácil, por isso que eu falo 12 minutos aqui, por isso que minha crítica não é o lance, é o tempo que foi gasto. Se você dissesse que ela gastou aqui 10 minutos, né, 5 minutos, e jogou esse lance, eu nem iria criticar. Eu falar, poxa, é um final mesmo difícil. Mas a minha crítica vai no tempo que ela gastou, né? E não no lance que ela fez. Porque o lance eu não posso criticá-la, obviamente. E aqui, então, a gente tem um final onde as pretas conseguiram equilibrar aqui. Musichuk tá de parabéns, né? Defendeu esse final aí com muita determinação. E aqui, então, a gente tem aí uma bela luta, né? Mas rei cavalo contra rei torre é empate. Se jogado direitinho, dá pra perder? Dá pra ganhar? Não. Porque mesmo que você dê um duplo lá e leve a torre, né? De negras, você não ganha, né? E aqui, não sei se vocês queriam que eu analisasse lance a lance até o lance 120, mas se vocês quiserem, a gente marca uma sessão de 5 horas para analisar lance a lance. Agora é o seguinte, ó, bela defesa aqui da Musichuk, né? A gente foi para um final bem instrutivo. E aqui a partida aí que a gente tanto quer, né? Essa decisão praticamente aqui. Será que a Tan, né? Será que a Tan aqui vai conseguir manter-se na liderança? Ou será que a Lei que está correndo de baixo, que ganhou o último torneio de candidatas, vai conseguir aqui voltar ao torneio, né? Então, vamos dar uma olhada aí. Antes, só comentar aqui rapidamente que a gente está fazendo lá o nosso movimento para transformar o aplicativo XB Pro no Duolingo do xadrez. Vocês imaginem um aplicativo onde você vai ter um treino personalizado, diferente do treino de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele vai ser um treino para as suas necessidades. Mas como é que ele vai saber, Rafa? Por acaso ele vai ficar analisando o que eu jogo no chess.com, no Lichess, ou vai ter uma inteligência artificial que vai ficar analisando tudo que eu faço para dar um treinamento perfeitamente para mim? Sim, é exatamente isso. Você acertou. Você é uma pessoa muito inteligente e acertou. É exatamente isso que o aplicativo vai fazer, tá bom? Então aproveita, a gente está com essa campanha aqui eu vou deixar o link aqui na descrição e você que apoiar tem benefícios exclusivos aqui para você, tá bom? Como assinaturas com desconto,
possibilidade de jogar simultânea, possibilidade de jogar contra o Grande Mestre e ter a partida analisada pelo Grande Mestre, além de acesso vitalício e muito mais. Então, é uma grande festa, a gente tá aí colocando bastante energia nesse projeto, tá bom? Estamos bem animados com isso pra gente elevar realmente as nossas ferramentas de ensino para um nível de primeiro mundo, né? Talvez seja a ferramenta mais forte que vai existir no mundo de treinamento de xadrez. Talvez não, eu tenho certeza disso. Mas eu conto com o seu apoio, porque você precisa fazer parte para que isso seja realidade. Tá bom? Vamos lá então agora para a última rodada aqui. Tan contra Lei. D4 foi jogado, D5. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos. Sistema London? Você não tem vergonha na cara, Dona Tan? Você não tem vergonha na cara de jogar uma abertura safada como o Sistema London? Não, senta aí, Rafa, e joga contra essa London aí que você vai ver a abertura safada. O Carlsen ganha de todo mundo jogando o Sistema London, é uma bela abertura, né? Mas a piada existe. E3, C5 foi jogado, E3 faz a proteção. Cavalo vem para C6, cavalo BD2, bispo desenvolve, C3 faz aqui a proteçãozinha. Isso aqui não é um sistema... É o sistema torre, mas... Não, é o sistema London, né? Mas não sei qual que é a diferença do torre aqui, né? Quando faz esse triangulinho aí. Enfim, quem souber, poste aí nos comentários, né? Não sei muito a diferença do sistema London nessa formação com o sistema torre. Enfim, E6 foi jogado. Dama vem para B3, ataca o peão. Dama C8 faz a proteção. E aqui nós temos o lance H3. Questionando o bispo. Bispo H5, cavalo H4. O que é isso? Bispo volta, bispo vem para E7 e aqui G4. Que isso, Tan? Que agressão é essa? Bispo vem para G6, cavalo toma, peão toma. Bispo E2 protege aqui o peão de G4 que estava atacado. Afinal de contas, essa torre aqui está desprotegida. A6 foi jogada, H4. Cara, que é isso? É a London mais agressiva do mundo. É a London ataque crazy acelerado. Eu nunca vi um negócio desse, Dona Tan. A Lei vai indo pro contra-jogo na ala da dama. H5, é desenfreado esse ataque. C4, dama volta pra casa de D1, dama vem pra D8. Torre na coluna G, cara, tá espumando. G por H5 foi jogado, G por H5 e agora bispo D6. Opa, convidando torre por G7? Que história é essa? Vamos ver. Aqui é possível, né? Você trocar aqui os bispos e jogar um torre por G7. Inclusive, seria uma boa situação aqui para a Dona Tan. Mas por algum motivo ela não o faz. Não sei que receios ela teve, um rei E7 talvez, né? Conectando aqui as torres. Vai para uma posição realmente complicada, que as brancas vão ter que começar a achar toda hora os melhores lances, mas sei lá, né? A jogadora estava tão agressiva até agora, eu achei que realmente ela fosse para uma coisa... para uma linha como essa, mas de fato, com a torre chegando aqui na ala da dama, na ala do rei, isso pode ser perigoso. Então, a partida seguiu com bispo G5, cravando aí o cavalo. Lei joga bispo E7, bispo F4 e bispo D6, bispo G5, bispo E7. A Lei está propondo empate, o que não é ruim para a Lei de negras contra a vice-líder, né? A jogadora que está ali toda hora junto com a Goriakina na liderança. Não é um mau resultado para a Lei, mas Tan quer jogar. F4 evita as repetições. Torre vem para a coluna B, promete contra-jogo. Fala, você não aceitou o empate? Foi a última vez que eu te ofereci o empate. Agora, arque com as consequências. A3 foi jogado, A5 preparando ataques na ala da dama. Bispo vem para H4, rei F8 protegendo o peão de G7. Bispo vem para G3, bispo D6. Temos bispo H4, vamos repetir de novo, não quero mais. Cavalo E7 foi jogado pela Lei, você devia ter aceitado o empate quando eu ofereci. Agora é tarde. Bispo por F6, G por F6, bispo F1 e aqui B4, rupturas na ala da dama. E o rei tá falando, o que vocês estão fazendo? Devia ter aceitado o empate. A por B4, A por B4, bispo H3 agora. Traz o bispo pro jogo F5, frustra qualquer plano desse bispo. Dama vem para F3, bispo C7, prometendo manobras. Rei E2, cavalo vem para G8, dama vem para G3, o cavalo vem para F6, de olho aqui na casa central. H6 dispara esse peão, rei E7 dá liberdade para as peças na fileira do fundo. Dama vem para G5, dama F8, pressão no peão de H. Torre em A7, ataca o bispo, torre em C8 faz a proteção. Bispo vem para G2, cai o peão de H, cara, cai o peão de H.
Assim, caiu praticamente o que as brancas tinham de mais importante aqui nessa posição, né? Cavalo F3 foi jogado, a torre ataca a dama e a dama não pode mais ficar cravando o cavalo. Por isso, dama G3 foi jogado e o cavalo ganha a casa de E4 e a dama tá atacada, volta lá pra casa de E1. Olha o contrajogo da lei, B por C3, B por C3, deixa aqui a dama amarrada na defesa do peão e aqui dama G7. Por que ela fez isso? Ela vai ser atacada. A partida seguiu com o bispo em F1. Esse lance é interessante porque ele desprotege o cavalo ao mesmo tempo que ataca a dama e a dama vem para H8. Então eu gostei muito de... Quero comentar esse dama G7 aqui, que foi bem interessante, né? Porque você fala assim, por que não jogar a dama em H8, já que ela estava querendo isso, né? E aqui, de queira ou não, né, o bispo aqui, essa formação aqui tá bem sólida. De repente as brancas podem tentar um contrajogo aqui com dama em A1, né? E aqui rei F6 e por aí vai. Então, é muito interessante esse lance dama G7, desviando um pouquinho aqui, né, o bispo para uma posição ruim. E agora sim, dama em A8, e é bastante diferente aqui a situação. Vamos ver, dama em A1 foi jogado de qualquer maneira, rei vem para casa de F6, para que o bispo não fique cravado. Torre G2 foi jogada. Aqui tá uma confusão, né? Tá uma pequena desarmonia. Torre H3 vem pra cima do cavalo. Olha a diferença. O bispo não tá mais defendendo. Cavalo vem pra casa de E5. Dama em H5 com cheque. Rei vem pra casa de E1 e cai o peão de E3. Vocês ouviram isso? Isso aqui é um trovão, né? Isso aqui é um trovão daqueles mais assustadores, né? Torre por E3, eu ouço trovão aqui. Não sei vocês, eu ouço forte. Torre E2 foi jogado. Dama em H4. Rafa, vai pro médico então. É brincadeira, pessoal. Não ouço nada. Aqui, rei D1 foi jogado. Torre por E2. Bispo por E2. Dama por F4. Ameaçando alguma coisa parecida com checkmate. A posição vai desmoronando, né? Completamente. Dama B2 faz a proteção. Torre H8. Bispo vem para F3. No limite, controlar a casa de H1. Mas a casa de H2 está disponível. Tan joga o lance com o tempo caindo aqui, já joga o lance dama C1, mas ela faz o lance. E na mesma hora, abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, tem mate em 3 aqui, se você quiser dar pausa e encontrar o mate em 3, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui, é isso mesmo, né? Torre D2 aqui com cheque. Rei E1 é forçado, porque senão o mate é mais rápido, é em 2. Rei E1 é forçado, mas aí dama em E3, né? Jogando aqui, tanto faz cobrir de bispo é mate. Se sair com o rei, você escolhe o mate. Eu gosto desse, que é mais difícil do que esse, né? Então é legal a gente treinar a visualização. Esse é muito óbvio e tem outro. Você vai encostar sua dama no rei do outro? Não, para que se contaminar? Cavalo G3 mantém o mate à distância, um mate elegante, com todas as peças cooperando. Cavalo G3 exclama duas. Qualquer mate aqui tá bom, para com essa frescura, Rafa. Por isso, nessa posição... Dona Tan abandona aqui a partida. Lei está de volta, meus amigos. Vamos ver a classificação aqui. Impressionante a emoção aqui do torneio de candidatas. Goriakina na liderança, junto com a Lei e junto com a Tan. As 3 jogadoras com 5 pontos. Que espetáculo, não? Temos aqui Caterina Lagno na luta com 4,5 pontos. Salimova e Koneru reagindo aqui com 3,5, né? Tá muito emocionante. E mais desafiadora a situação para Muzichuk e para Vaishali, né? Com 3 pontos e 2,5 pontos. Mas a gente vê que realmente tá um torneio muito disputado, muito emocionante. A gente segue acompanhando o torneio de candidatas 2024. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!